Pessoal, bom dia. Estou regravando a aula aqui, né? Acabei esquecendo naquele momento que eu tive encontro com vocês de realizar a gravação. Então, para que vocês tenham material aí à disposição, eu estou gravando novamente a aula, tá bem? Como eu já comentei com vocês, né, a aula de hoje sobre energia, métodos de energia, nós vamos falar um pouquinho sobre essa energia de deformação, tá? Tanto proporcionada pela carga axial, pelo esforço cortante, pelo momento fletor ou pelo momento torsor, tá? Então, em relação a essas quatro situações que a gente vai estar trabalhando hoje. Na aula que já está gravada, né, que é a parte 2, ela fala do momento torsor, tá? Então, nessa nós vamos trabalhar com a carga axial, o esforço cortante e o momento fletor. Para a gente começar a falar um pouquinho aí sobre a parte de carga axial, essa energia de deformação, né, que é proporcionada por conta disso, o exemplo que eu trago para vocês são essas duas situações aqui, que nós temos dois parafusos, né, de alta resistência, de aço, né, que eles são escolhidos para suportar uma carga de tração, né. Percebam que o primeiro parafuso ele tem uma rosca para dentro, o segundo ele tem uma rosca para fora, tá? Uma rosca ressaltada. O primeiro ele tem um diâmetro de 20 milímetros nessa haste mais lisa e na parte rosqueável de 18 milímetros. E a segunda situação, nós temos ele com 18 milímetros em toda a sua extensão, tá? Então, o que eu quero passar para vocês nessa situação? Diante das condições que foi proposto e considerando aí que o meu aço ele tem um módulo de elasticidade de 210 vezes 10 a terceira MPa, que é a mesma coisa que Newton por milímetro quadrado, e uma tensão de 310 MPa, a gente vai determinar aí qual que é essa energia de deformação em cada um dos elementos, tá? Bom, primeira coisa, como eu comentei com vocês, esse exemplo está relacionado à nossa carga axial. Nós não temos nenhuma carga axial informada no exercício, mas nós temos uma tensão máxima que esse elemento está sendo submetido. Então, diante dessa informação, nós podemos determinar qual que é essa carga axial, né, que está sendo aplicada no meu elemento. Diante de que informação? Porque a minha tensão normal, ela nada mais é do que a carga axial pela área onde ela está sendo aplicada. Então, dessa forma, a gente consegue determinar, né? Então, a minha tensão, ela é igual à minha carga pela minha área. Tá? Então, dessa forma, manipulando, a gente consegue determinar quem que é esse valor aqui de carga axial que está sendo aplicada no nosso elemento. Tá? Então, considerando ali a região que a gente precisa estudar, que é essa região rosqueável da nossa peça, então as duas regiões rosqueáveis, elas têm 18 milímetros. Então, é a partir dessa informação que a gente vai calcular a área, né, para determinar essa carga axial. Então, a carga axial, né, ela vai ser a tensão multiplicada pela área da seção transversal da peça. Então, eu tenho 310 newton por milímetro quadrado e a área da minha peça. Então, aqui a gente usou aquela fórmula que é π vezes o diâmetro sobre 2 ao quadrado. Tá? Então, a gente usou essa fórmula aqui. Com isso, eu obtive esse valor aqui de tensão de carga axial aplicada nesse meu elemento. Agora, nós vamos partir para a parte do cálculo da energia de deformação, tá? Essa parte, o que nós vamos trabalhar? Nós temos que realizar um somatório em relação às características da nossa peça, tá? Então, na fórmula, vocês podem perceber que nós temos um somatório da minha força normal ao quadrado, multiplicado pelo comprimento da peça, dividido por 2 vezes a área da seção transversal, multiplicado pelo módulo de elasticidade da nossa peça, tá? Então, dessa forma, a gente consegue encontrar essa energia aí de deformação. Como no primeiro elemento nós temos duas áreas de seção transversal distintas, então nós temos essa energia de deformação, ela vai ser resultante do somatório desses dois elementos, tá?
Então, a gente vai ter que calcular primeiro a parte lisa e depois o trechinho aqui rosqueável. O trecho rosqueável, ele está querendo que a gente informe qual que é essa energia de deformação que acontece exatamente nesse ponto aqui que a gente está trabalhando, tá? A essa distância aqui de 6 milímetros. Então, eu realizo o somatório da seguinte forma. Eu pego a minha força normal ao quadrado, tá? Então, foi o que a gente calculou aqui. Eu já transformei em quilonewton, né? Dividindo por 1000. Então, essa força normal ao quadrado. Ah, desculpa, gente. Aqui a gente está trabalhando em newton, já que as demais informações são dadas em milímetros. Então, 78,89 vezes 10 a terceira, multiplicado pelo comprimento. Então, a minha primeira peça, ela tem um comprimento aqui de 50 milímetros, tá? Na segunda região, a gente tem os 6 milímetros. Dividido por 2 vezes a área da seção transversal. Então, a gente está usando a fórmula do diâmetro sobre 2 ao quadrado, né? Multiplicado por π. E o módulo de elasticidade. Então, percebam que todos estão aí nas mesmas unidades de medida. Eu vou somar isso com as informações referentes à parte rosqueável. Então, a tensão, a carga axial é o mesmo valor. O que muda aqui é esse comprimento, né, daquela região rosqueável que a gente vai estar calculando. O cálculo da área, né, porque agora eu tenho 2 vezes π, né, o 2 multiplicado aqui, o π pelo diâmetro sobre 2 ao quadrado e multiplicado pelo módulo de elasticidade. Então, esse somatório me deu aqui a informação de que essa energia de deformação para esse primeiro parafuso é de 2.707,8 newton vezes milímetro. Nós vamos fazer esse procedimento também para o segundo parafuso. Então, a gente considera a mesma carga axial, mas agora o que muda nesse segundo parafuso? Né? No segundo parafuso, os 18 milímetros, ele se estende por toda a extensão do meu elemento, tá? Então, é isso que a gente vai estar calculando, tá bem? Outra informação. Esse diâmetro que a gente está adotando, então aqui a gente adotou o diâmetro da peça maciça, e aqui eu adotei o diâmetro, não da rosca, tá? É o diâmetro menorzinho dela, tá bem? Então, aqui a rosca é para dentro, ela é afundadinha, e aqui a rosca é ressaltada, tá? Então, o diâmetro que a gente está adotando é o menor diâmetro, tá? Não é desse da rosca ressaltada, tá bem? Então, aqui nós temos um trecho de 56 milímetros, né? Então, como ela permanece constante, né, os 18 milímetros nessa parte lisa, e coincide com a parte afundadinha ali da rosca, então a gente vai fazer um cálculo só, a gente não precisa separar em duas partes, tá? Então, o parafuso 2 é a carga axial ao quadrado, multiplicado pelo comprimento, dividido por 2 vezes a área, pelo módulo de elasticidade. Então, perceba que a gente encontrou um valor de 3.261 newton vezes milímetro. Então, por comparação, o parafuso B pode absorver até 20% mais energia elástica que o parafuso A, porque ele tem uma seção transversal menor ao longo da sua haste, tá? Então, dessa forma, a gente consegue observar aqui que esse parafuso tem uma energia de deformação aí que ele absorve bem mais, tá bem? Então, esse seria o caso para a gente trabalhar aí com cargas axiais. Tá? Então, eu vou fornecer peças para vocês e vocês irão verificar quanto que é essa energia de deformação desses elementos. A nossa segunda situação seria esse cálculo de energia de deformação quando a gente tiver a aplicação ali de um momento fletor. Tá? Então, só baixar aqui para a gente chegar no exemplo. Então, nesse exemplo, eu passo aqui para vocês uma viga, né, que está em balanço e está engastada aqui. E aí a gente vai determinar essa energia de deformação que é provocada pela flexão, né, dessa viga que está submetida a uma determinada carga e também está em balanço, tá? Então, de que forma a gente pode estar trabalhando isso? Existem duas situações que a gente pode trabalhar. Quando a gente determina essa energia de deformação, aqui nós vamos estar trabalhando com um caso hipotético, onde eu tenho um comprimento da minha viga, que ele é um comprimento hipotético, né? Que é o comprimento L, eu não dei uma medida, né? Mas esse valor a gente pode determinar ao longo do meu trecho. Então, por exemplo, eu poderia ter feito um corte nessa região, vamos supor que eu tenho 10 metros de viga, eu podia ter feito um corte nessa região, aqui existe uma energia de deformação. Se eu fizesse um corte nessa outra região, eu teria uma energia de deformação distinta, até porque nós temos comprimentos diferentes, né? Então,
A gente pode determinar essa energia de deformação em qualquer trecho do meu elemento, tá? Uma outra informação. Existem duas maneiras também que a gente pode estar fazendo. Por exemplo, quando eu faço um corte aqui nessa viga, eu posso contar, né, na hora de fazer o cálculo, representando a viga da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tá? Existem esses dois métodos. Se eu considero o meu cálculo da direita para a esquerda, percebam que aqui eu tenho o meu local de engastamento. Então, existem as reações de apoio nesse local. Então, é de extrema importância que vocês calculem as reações de apoio antes, para depois vocês poderem calcular essa energia de deformação, tá? Então, existem essas duas situações que eu vou estar apresentando para vocês. Então, eu vou calcular primeiramente fazendo um corte, né, na minha estrutura e considerando da esquerda para a direita, que é o que eu tenho representado aqui desse lado. Quando eu faço esse corte, existe um esforço cortante e um momento fletor que vai estar agindo aqui no local do meu corte. Como o nosso exemplo agora, o cálculo basicamente se refere à parte de momento fletor, nós não vamos calcular essa parte aqui do esforço cortante, tá? Nós vamos focar somente no momento fletor. Mas, posteriormente, quando a gente estiver trabalhando com o cisalhamento, a gente vai calcular esse elemento aqui, tá? Então, quando eu faço esse corte, perceba que eu tenho uma carga distribuída chamada W. Quando eu faço um corte aleatório, esse trecho aqui que eu cortei, ele se chama X, porque eu cortei aleatório, não estou me referindo ao valor real desse elemento. Então, eu tenho que representar num determinado trecho chamado X, e essa minha carga axial, minha carga distribuída, eu tenho que transformá-la em pontual. Como que eu transformo ela em pontual? Eu pego a carga e multiplico pelo trecho. Então, o trecho dela não se chama X. Então, ela convertida em pontual seria W vezes X. Ela é aplicada exatamente no meio do vão, né? Então, se o meu vão inteiro de corte vale X, esse trecho aqui vale X sobre 2. Tendo isso daqui, nós vamos determinar quem que é esse momento aqui, ó. Então, nós vamos fixar um pontinho aqui, né? E considerar que o momento nesse ponto aqui, ele equivale a 0. Dessa forma, nós vamos determinar quanto que vale esse M aqui, tá? Então, eu fiz aqui para vocês. Deixa eu só apagar aqui. Deixa eu só apagar aqui com a borrachinha. Então, vamos lá. Deixa eu deixar aqui a imagem para tentar mostrar para vocês. Então, eu preciso calcular o valor do momento exatamente nesse ponto onde eu fiz o corte. Então, eu considero que o somatório de momento nesse ponto equivale a 0. Então, essa carga axial, esse M, né? Eles somados, eles vão resultar nesse meu momento que eu tenho aqui, tá? Então, o meu momento, né, que eu preciso determinar, ele foi representado aqui no sentido anti-horário, ou seja, ele é positivo. Então, momento positivo. Essa carga axial, quando eu aplicar ela e girar ela em relação ao braço que eu tenho aqui, que é x sobre 2, ela também vai girar no sentido anti-horário. Então, ela também é positiva. Então, eu tenho m mais w vezes x multiplicado por x sobre 2, que é o braço, igual a 0. Então, o meu momento vai ser igual, manipulando, menos w multiplicado por x ao quadrado sobre 2. Esse é o valor de momento que nós vamos substituir na fórmula, tá? Na energia de deformação, que fórmula que nós utilizamos? Nós utilizamos essa fórmula aqui. Como eu comentei com vocês, esse corte ele é feito em qualquer trecho da minha viga. Por isso que apareceu aqui para vocês essa integral, tá? Essa integral é exatamente para que a gente possa trabalhar com qualquer trecho da minha viga, tá? Então, eu vou substituir aqui no valor do momento. Então, a fórmula se refere ao seguinte: a energia de deformação é a integral que varia de 0 até L, né? O local que eu estou fazendo a análise. Isso daqui vai ser multiplicado pelo meu momento ao quadrado, dx, dividido por 2EI, tá? Então, é o módulo de elasticidade e a minha inércia da minha peça, tá? Esses valores que nós temos aqui. Então, se eu desse uma peça para vocês, vocês iriam calcular a inércia dela. Substituindo os valores, nós vamos chegar na minha resolução dela aqui, tá?
Como que vocês resolveriam isso? Vocês aplicariam a integral, né, no valor que vocês têm aqui, e depois vocês substituiriam os valores, né? Então, assim, qual que é a incógnita de toda essa estrutura? É o x. Né? Então, vocês substituiriam depois pelo trecho que vocês estão trabalhando, ou seja, de 0 a 1, de 0 a 2, enfim, tá? Então, dessa forma, a gente consegue alinhar essas situações aí do nosso elemento, tá? E poder determinar qual que é essa energia de deformação que está acontecendo na nossa peça, tá? Então, basicamente, fazer o corte, encontrar o valor do momento e substituir na fórmula, aplicar a integral em relação ao trecho que está sendo dado, e aí dessa forma vocês conseguem determinar essa energia de deformação devido ao momento fletor que está presente na viga, tá? Como eu comentei, existe uma outra forma que a gente pode estar trabalhando, né? Então, a gente fez a análise contando da esquerda para a direita. Vocês podem também contar da direita para a esquerda. Só que, nesse caso, vocês precisam calcular as reações de apoio. Então, como nós temos aqui embaixo, no exemplo, aqui já foi dadas as reações de apoio, e aí vocês precisam determinar esse momento que está aqui desse lado, do lado esquerdo. Vamos fazer o mesmo procedimento. Ó. Então, o momento está girando para o lado negativo, né? O que a gente precisa determinar é ele. Então, menos o momento, menos a carga pontual que nós temos, W vezes X, multiplicado pelo braço. Esse valor aqui que nós temos, né, do esforço cortante aqui, da nossa reação de apoio, da nossa reação de apoio, que ele vai multiplicar por um braço de X, e o nosso momento aqui, que também está negativo por estar girando no sentido horário. Então, resolvendo aqui, a gente chegou nesse valor de momento, tá? Então, essa fórmula aqui de momento, quando a gente substituir aqui, ela vai chegar na mesma resposta final que a gente obteve aqui nessa primeira parte. Nós só fizemos por processos distintos, tá? Então, é bem mais prático a gente já fazer, considerando da esquerda para a direita, porque não precisa calcular a reação de apoio. Mas também pode ser feita da direita para a esquerda. Aqui é um outro exemplo que eu quero comentar com vocês. Ele também é adimensional, ele não tem valores. Mas é para mostrar para vocês que a gente pode determinar em qualquer ponto da nossa viga essa energia de deformação. Então, por exemplo, vou comentar aqui rapidamente com vocês. Se a gente faz um corte nessa região da viga, percebam que eu vou ter essa região da esquerda para a direita. Então, obrigatoriamente, eu preciso dessa reação de apoio para me descobrir quanto que é esse momento interno nela aqui e, consequentemente, achar minha energia de deformação. Se eu faço um corte aqui, né? Vamos apagar aqui. Se eu faço um corte nessa região, eu tenho da esquerda para a direita, percebam que eu preciso dessas duas reações de apoio. Mas se o corte foi feito aqui, eu não posso olhar da direita para a esquerda? Considerando essa região, a gente não precisaria calcular a reação de apoio. Então, sempre busquem atender o método que for mais prático, tá? No momento que vocês estiverem desenvolvendo os exercícios, tá bem? Agora nós vamos para a etapa de cálculo de energia de deformação, quando a gente tem a questão do cisalhamento, tá? Então, agora que vai entrar aquele esforço cortante que a gente estava trabalhando anteriormente, tá? O que tem de diferencial nessa fórmula de energia de deformação quando a gente tem esforço cortante, né? Vocês perceberam que aqui, na carga axial, o que nós tínhamos na fórmula? É a área e o módulo de elasticidade. Então, a área da seção transversal, o comprimento da peça e o módulo de elasticidade. Na parte de momento, nós temos o quê? O momento fletor, o módulo de elasticidade e a inércia da nossa peça. Agora, na questão de esforço cortante, quando a gente calcula a energia de deformação para a parte de cisalhamento, nós temos a cortante, o módulo de elasticidade longitudinal, né? E a área da seção transversal, tá? Então, aqui não é mais o módulo de elasticidade, que é o Ezinho, aqui é o módulo de elasticidade longitudinal, tá bem? E esse FS, que é chamado fator de forma, tá? Que a gente vai estar adotando aqui um valor de 6/5, tá?
Então, 6 sobre 5 vai ser o valor de fator de forma que a gente vai estar usando, porque nós vamos estar trabalhando com seções aí retangulares para os nossos elementos. Então, da mesma forma, a gente faz a aplicação ali da integral para desenvolver isso. Então, o que tem de diferente aqui? É esse fator de forma, e o elemento que a gente usa, que a gente precisa calcular, é esse esforço cortante, tá? Então, aquele esforço cortante que apareceu anteriormente lá no exercício, é ele que a gente vai adotar aqui agora. Então, partindo aqui para o exemplo, da mesma forma que eu já comentei com vocês, percebam que em todos a gente vai fazer o quê? A gente faz um corte na viga, a gente pode considerá-la da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, o que for mais prático, tá? Então, óbvio que aqui o mais prático é a gente considerar da esquerda para a direita, tá? Dessa forma, o que nós temos aqui? O meu momento a gente já usou para calcular lá o exercício anterior, a gente precisa determinar quem que é esse esforço cortante, que é ele que vai determinar aí a minha energia de deformação no cisalhamento. Bom, o esforço cortante ele é uma carga axial, né? Então, a gente basicamente fazendo aqui o somatório de forças verticais, a gente determina qual que é o valor da nossa cortante. Tendo o valor da nossa cortante, a gente já substitui na fórmula, substitui todos os dados, aplica a integral, substitui dentro do trecho que vai ser trabalhado. Como aqui é dimensional, percebam que o L não mudou, né? A gente está 0 a L. Mas quando vocês forem fazer, a gente vai estar fazendo um corte num ponto específico. Então, dessa forma, vocês irão conseguir encontrar o real valor, né, da nossa energia de deformação.